Aqui eu vou trazer para vocês as duas principais vias de absorção, que é a via olfativa e a via cutânea ou tópica. A via olfativa, ela funciona da seguinte maneira. O óleo essencial, ele é cheio de moléculas aromáticas. Quando nós inspiramos, inalamos esse óleo essencial, dentro da nossa cavidade nasal existem pequenos cílios olfativos, tá? Esses cílios, eles estão ligados diretamente ao nosso sistema nervoso central. Então, a gente inala esses cílios, eles absorvem essas moléculas aromáticas e levam isso direto para o nosso sistema nervoso central. E o sistema límbico, que então está ligado ao nosso sistema nervoso central, ele tem a parte do hipotálamo, que produz hormônios que controlam as funções do nosso corpo, e também o hipocampo e a amígdala, que são responsáveis pelas nossas memórias olfativas, tá? Então, é lá no sistema límbico que aquele aroma ele vai ser absorvido, processado, e é o nosso sistema límbico que vai gerar essa informação se isso é agradável para nós ou se isso é algo ruim. Consequentemente, isso vai gerar uma sensação e uma reação no nosso corpo, tá? É dessa forma que ele atua, então, via olfativo. Essas memórias olfativas, elas vêm das mais diversas experiências que a gente teve durante a nossa vida, né? Então, eu já trouxe de outras vezes aqui, os cheiros, os aromas, eles trazem uma sensação boa ou ruim para nós, certo? Com certeza você também já deve ter tido essa experiência. Eu sempre gosto de usar o cheirinho do pão caseiro, né, de exemplo, porque ele me remete à infância, à casa dos pais e avós, e eles me trazem uma sensação muito boa. Então, você também, com certeza, já teve alguma experiência dessa forma, e dessa forma eu acho mais fácil de explicar, né? A gente trazendo exemplos práticos, mas é assim que ele funciona. Então, eu tenho aquela memória do cheiro do pão caseiro lá da minha infância, e hoje, quando eu sinto isso, me traz uma sensação boa, né? Isso é a nossa memória olfativa. E quando o aroma ele chega lá no nosso sistema límbico, ele desperta esse nosso inconsciente, né, de forma imediata, trazendo então sensações para o nosso corpo físico. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu queria falar para vocês. Então, sempre que nós queremos tratar alguma questão que seja emocional, tá? De fundo emocional, causa emocional, estresse, ansiedade, depressão, tudo que vem da parte emocional, a gente sempre tenta usar o óleo essencial dessa forma, tá? Através do sistema olfativo. Essa é a melhor via de absorção nos casos que tem origem, então, das emoções, tá? Também temos, então, o sistema de absorção cutâneo ou tópico. E aí, a nossa pele, ela é dividida em 3 camadas, né? Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, quando a gente pega e usa o óleo essencial diretamente sobre a pele, uso tópico, o que nós precisamos fazer? Primeiro que a gente sempre precisa diluir ele, não pode colocar ele diretamente sobre a pele, por 2 motivos principais, tá? O primeiro que ele pode causar algum tipo de alergia ou irritação, e o segundo porque o óleo essencial ele é muito volátil, né? Então, se você colocar ele direto sobre a pele, a tua pele ela não vai ter tempo de absorver, ele vai evaporar e você não vai ter conseguido absorver todas as propriedades terapêuticas dele. Então, por isso, a indicação de sempre se diluir ele em um óleo vegetal ou uma base neutra ou um gel neutro, tá? E aí, como que funciona então? Você passa ele sobre a pele, né? E a nossa epiderme, diretamente sobre a nossa epiderme, a nossa derme absorve esse óleo graxo, né, que então ela tem uma capacidade maior de absorver esse óleo graxo,
porque ele não vai evaporar, então ele vai dar tempo de absorver ele e vai lá para a nossa hipoderme, alcançando diretamente a nossa corrente sanguínea. Então, sempre que você quiser tratar alguma dor física para fim analgésico ou alguma coisa nesse sentido, também bastante para espasmos, né? Tudo que tiver relação à dor física, a melhor via de absorção é a cutânea ou tópica, como também é conhecida, tá? E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão do... que é bastante discutido, tá? Existem diversas opiniões diferentes em relação à via oral. A minha opinião particular em relação a isso é que existem formas mais seguras de você usar, tá? Que não seja a forma oral e que tenha a mesma eficácia do que se você usar de forma oral. Se vocês forem ver lá na aula anterior das toxicidades, a maior parte dos problemas que se tem em relação a isso é justamente por causa do uso via oral. Então, eu não indico os outros dois métodos de absorção, via cutânea e via olfativa, são muito mais seguros e funcionam da mesma forma, tá bem? A gente vai falar sobre os métodos e os pontos de aplicação. Os pontos de aplicação mais conhecidos e que estudos comprovam que potencializam o efeito do óleo essencial é embaixo da sola dos pés, tá? Nos plexos, nos chakras, no ponto do chakra, tá? Também nos pontos de acupuntura da medicina tradicional chinesa e diretamente sobre o ponto da dor também, tá? Então, às vezes você deixa alguma coisa cair, você tem alguma contusão, você pode aplicar a sinergia diretamente sobre aquele ponto de dor, tá? Que ele vai trazer aquela questão da analgesia, né? Por que isso potencializa? Porque na realidade, além de você estar absorvendo, a sua pele está absorvendo aquilo ali, pelo método da absorção cutânea, né? Trazendo todos aqueles benefícios de levar direto para sua corrente sanguínea, você também vai estar estimulando aqueles pontos de energia. Então, você tem uma atuação física e energética ao mesmo tempo. Por isso que potencializa o resultado, tá? E por isso é tão importante também saber, que eu vou logo em seguida passar para vocês, o conhecimento sobre os chakras e também da MTC, Medicina Tradicional Chinesa, tá bom? Os métodos mais conhecidos de aplicação que eu vou trazer aqui para vocês também. O difusor de ambientes, e aí, gente, não tem como passar a quantidade, a dosagem para vocês, porque isso depende do tamanho do ambiente, né? E também da questão da ventilação, então isso é uma análise que você tem que fazer. Banho, você pode tanto colocar em banheira, se você tiver, né? Ou então você pode pingar umas gotinhas no box do banheiro enquanto você toma banho, você vai acabar inalando aquele vapor, né? O colar aromático, que é bastante indicado assim, digamos assim, tem várias pessoas dentro da sua casa e tem algumas que não gostam do cheiro do óleo essencial, certo? Então, você pode usar um colar aromático, né, que ele vai ficar só com você e pinga uma gotinha naquele colar e fica com ele inalando durante todo o dia. Você também pode fazer compressa, se você tiver muita dor nas costas, alguma coisa assim, podem ser tanto quentes ou frias, e aí você pinga 1, 2 gotinhas naquela compressa e deixa ali agindo. A escalda-pés, eu gosto muito de fazer escalda-pés, você faz então uma água quentinha, né, de acordo com o que a sua pele suporta, e coloca umas gotinhas de óleo essencial dentro do escalda-pés. E aproveita, relaxa, aquele momento é só seu. E aquilo tira todo aquele cansaço, toda aquela energia negativa, vai para aquela água, né? Como massagem também, óleos de massagem é muito utilizado.
massagens relaxantes, principalmente, que vai acabar relaxando o teu corpo, e inalando aquele aroma vai também relaxar a mente, né? Vai desestressar. Então, ele também é muito utilizado para isso. Esse é uma das formas de aplicação. Também tem a questão das sinergias, né? Que você faz os rolãozinhos de sinergia. E eu gosto muito desse método porque você pode pegar e pode deixar dentro da sua bolsa e você pode levar, né? Acontece qualquer coisa para dor de cabeça ou uma cólica, e você taca aquilo ali sempre à mão, né? E é muito prático. E também como perfume, gente, dá para utilizar, porque assim, eu tenho muitas pessoas que são alérgicas, né, a desodorante e a perfume. Então, aquele 10 ml rolão ali, ele é muito eficiente, ele é muito prático e também pode ser usado como perfume. Tem também, então, como, né, fazer outros produtos que a gente vai ver mais lá para frente. Mas essas são as maneiras, assim, mais utilizadas, as formas mais comuns os métodos de se aplicar, então, o óleo essencial. Vamos agora, então, aos protocolos de segurança. Da mesma forma que, às vezes, você pode ter algum tipo de reação em relação a um medicamento que você está tomando, tá? E você precisa seguir os protocolos de segurança, isso também se aplica ao uso dos óleos essenciais. Então, às vezes, você pode acabar ingerindo ele de forma acidental, então você precisa seguir esse protocolo, ou então tem alguma reação alérgica, né? E a gente vai ver, então, isso agora. Primeiro, nunca aplique o óleo essencial diretamente sobre a pele. Isso pode causar algum tipo de alergia ou irritação. Sempre diluir em óleo vegetal, base neutra ou gel neutro, para aí sim colocar na pele, tá? Isso evita essa questão de alergias e irritações. Nunca insira óleo essencial dentro dos olhos, ele é muito forte, então ele acaba irritando o nosso olho. Caso você coloque no olho de forma acidental, você pode lavar ele com água corrente, com bastante água corrente, e colocar um chumaço de algodão em cima do olho, encharcado com óleo vegetal. Esse óleo vegetal ele vai absorver aquele óleo essencial, tá? E vai diminuir a irritação. Jamais injete óleo essencial. Esse item aqui eu não vou nem comentar, né, pessoal? Tá totalmente fora de cogitação você injetar óleo. Sempre faça testes de alergia antes de usar. O teste de alergia, então, você pode fazer ele na dobra interna do cotovelo. Você faz a sinergia, passa e espera de 6 a 24 horas para ver se você não vai ter nenhum tipo de reação alérgica em relação ao uso desse óleo, tá? Se você tiver algum tipo de reação, vai aparecer então nesse período e você não pode usar ele. Se não tiver, tranquilo, pode usar tranquilamente, tá? Nos casos de qualquer tipo de reação anormal, tá? Procure um pronto-socorro, procure um médico. Como eu disse anteriormente, da mesma forma que você pode ter algum tipo de reação a uma medicação, você também pode ter em relação ao uso dos óleos essenciais. E em caso de ingestão acidental, beber de 30 a 50 ml de óleo vegetal alimentício, tá? Que daí também já vai tirar, então, essa toxicidade daquele óleo, né? E procure um pronto-socorro, tá bom? Seriam esses os protocolos de segurança. Seguindo isso, gente, não tem risco nenhum.